Olá, turma do terceiro ano do ensino médio. Como vocês já sabem, meu nome é Daniela e eu sou a nova professora de biologia de vocês. Eu fiquei sabendo que vocês estão atrasados no conteúdo em relação ao conteúdo que era do segundo ano e é por ele que eu quero começar nessa aula de hoje, tá? Então, para começar aqui, nós vamos falar a respeito das gimnospermas. As gimnospermas, vocês já viram os grupos de plantas das briófitas, das pteridófitas, que são plantas mais simplificadas, né? Aqui no caso das gimnospermas, eu vou começar pela fundamentação bíblica, tá ok? Essa fundamentação aqui vocês devem copiar no fichário de vocês, copiar esse versículo que está em Salmos 104, do 14 ao 17, que diz: faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se da seiva, e os cedros do Líbano, que ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto à cegonha, a sua casa é nas faias. Então, vocês copiem esse versículo e devem também pesquisar essas 4 palavrinhas aqui: estróbilo, esporófito, diploide e micrópila, tá? Vocês pesquisem e copiem aí no fichário. O fichário de vocês será avaliado no final do bimestre. Bom, feito aí a nossa fundamentação bíblica, eu quero falar a respeito desse grupo de gimnospermas. A palavra gimnospermas vem do grego, em que gimnos significa nu e esperma significa semente. Porque nós consideramos que essa semente é uma semente nua, não existe um fruto que envolve e protege essa semente, tá? Então, nós temos alguns exemplos que eu vou falar daqui a pouquinho. A característica mais importante, então, aqui, que eu vou dizer das gimnospermas, surge a semente. Por que ela é uma característica tão importante? Porque, primeiro, a semente, ela protege o embrião, ela armazena reservas nutritivas, porque você imagina, você planta uma semente lá, né, uma semente, uma pinha, por exemplo, que é uma gimnosperma. Você planta a pinha lá e ela ainda não tem raiz. E mesmo sem ter raiz, nasce um brotinho, nasce um caulezinho. E se esse caulezinho não tem folha, não realiza fotossíntese. Então, como é que ele consegue ter energia para fazer esse caulezinho? Pela reserva nutritiva da própria semente. Tá? E outra característica muito importante aqui das gimnospermas, ela independe da água para a reprodução. Não significa que ela não precisa mais da água para sobreviver. Todo ser vivo precisa da água para sobreviver. Mas nesse caso aqui, ela não vai depender da água para fazer a sua reprodução. Quanto à classificação aí das gimnospermas, eu coloquei algumas imagens para vocês conseguirem identificar. Nós temos as coníferas, como o próprio nome já diz, né, tem o formato de um cone. São os pinheiros, os ciprestes, os cedros, as sequoias. Vão se distribuir principalmente em regiões temperadas, né, de clima frio. E esse nome ele tem origem nos seus ramos reprodutivos, que são os estróbilos, as pinhas que a gente conhece. Essas plantas, essas árvores são lenhosas, né? E a sua madeira é usada para carvão, construção civil, móveis, papéis e etc. Esse é um dos exemplos. Outros 3 exemplos aqui. Nós temos as cicas. As cicas têm sido usado muito em paisagismo, a gente vê muito em algumas empresas, né? Em projetos de paisagismo, que são parecidas com palmeiras. Só que quando você encosta a mão numa folha de cica, você vai ver que é quase um espinho, de tão duro que é essa folha, né? Então, logicamente, não é uma palmeira. Nós temos também as ginkgo bilobas aqui, ó. Interessante que a ginkgo biloba, ela é uma árvore milenar e ela é usada em medicamentos fitoterápicos para aumentar a capacidade cognitiva e também a memória. Além dessa, nós temos as guinetófitas. As guinetófitas são menos conhecidas, né? Ficam em regiões mais desérticas e secas. Ela não atinge uma estatura muito alta, ela não fica muito alta e a sua folha é extremamente comprida. Mas pela folha tocar o chão quente, acaba que ela vai se desgastando, vai secando aí, tá ok?
Então, esses daí são os exemplos, a classificação das gimnospermas. E quanto à reprodução, aqui nós vamos ter que prestar um pouquinho mais de atenção. A reprodução, ela acontece por alternância de gerações, né? Então, quando o maduro desenvolve os estróbilos, a pinha. Então, antes da gente falar a respeito do ciclo da reprodução, né, do ciclo de vida, vamos pensar na semente, que é essa estrutura diferenciada que as gimnospermas adquiriram aí. A semente é o próprio óvulo fecundado. Então, aqui eu coloquei uma imagem, né? Bem no meiozinho aqui é onde fica o embrião. Em volta do embrião é o que tem o endosperma, que é essa substância nutritiva, né? Que vai envolver o embrião. E esse óvulo aqui, a semente é o óvulo fecundado, que é formado lá no estróbilo feminino. O estróbilo vai produzir, o masculino produz grãos de pólen. Esse grão de pólen carrega o gameta masculina. Então, é dentro do grão de pólen que vai ter o gameta masculino. E ele é formado, então, no estróbilo masculino. Eu quis colocar aqui a diferença da formação de semente, né? Então, aqui é, por exemplo, um fruto, né? Um pinhão. E que a gente tem essas várias pinhas aqui, que inclusive dá para comer, tá ok? Então, falado aí, né, entendendo como é que é a estrutura da semente, vamos entender como é que acontece o ciclo de vida das gimnospermas, tá ok? Bom, o esporófito, você vai falar assim, professora Dani, é muito nome. Olha só, você precisa entender como é que acontece o mecanismo, porque na hora que o vestibular joga a questão lá para você, você entendendo o mecanismo, você consegue realizar o exercício, tá? Então, o esporófito maduro é a própria árvore. Ele tem aqui a carga genética dele é 2N. Numa mesma árvore, ele vai ter o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Existe uma diferença no tamanho desses dois estróbilos, tá? O masculino aqui é onde vai produzir esses grãos de pólen e o feminino tá aqui, ó. Tá vendo? Que é a pinha que a gente conhece. E eu até coloquei aqui para vocês verem bem a diferença de uma das espécies. Olha o tamanho da pinha e o tamanho do estróbilo, que é aqueles compridinhos que a gente acha, que vai crescer e vai virar uma pinha. Não, é que é esse pequenininho aqui é o masculino e o maior aqui é o feminino, tá ok? Bom, dito isso, então o estróbilo masculino vai produzir aqui os grãos de pólen. O grão de pólen, ele vai alcançar, vai ser liberado e vai alcançar a parte feminina, o estróbilo feminino aqui, ó, para fecundar o óvulo. Então, na hora que vem pelo meio do vento, o vento joga esse grão de pólen aqui no estróbilo feminino, fecunda esse óvulo e uma vez que é fecundado esse óvulo, forma-se o pinhão, a semente que a gente conhece, tá? Uma coisa muitíssimo importante aqui para a gente considerar, o grão de pólen. O grão de pólen, na hora que ele toca a estrutura feminina, ele vai formar um tubo. E aí esse tubo vai chegar até o óvulo e o grão de pólen vai conseguir, então, chegar até o óvulo. Então, nesse caso aqui, o grão de pólen, ele forma um tubo polímico para fecundar o óvulo, ele não vai mais depender da água. Nesse caso, para a reprodução, ele independe da água. Isso daí é legal da gente entender, porque no caso aqui das gimnospermas, ela vai conseguir atingir espaços muito maiores. Vocês lembram que nas briófitas elas não conseguiam se desenvolver em espaços muito grandes, porque ela dependia da água que levava esse esporo até a fecundação. Nesse caso aqui do grão de pólen, não. O grão de pólen, para ele fecundar a parte feminina, ele vai pelo vento, então ele pode atingir quilômetros de distância, e também, como ele não depende da água aí para acontecer a fecundação, acontece a seco, então é mais fácil para acontecer a dispersão dessas espécies aqui, tá? E aí eu quero fazer com vocês um exercício. Vocês deverão fazer em casa os exercícios da página 18, tá ok? E eu vou fazer o exercício 19 da FUVEST.
O pinhão, estrutura comestível produzida por pinheiros da espécie Araucária angustifolia, corresponde a que parte da planta? Olha só, cone, o estróbilo masculino repleto de pólen? Não, gente. O pinhão não é a semente? Então, não é o estróbilo masculino. O estróbilo feminino antes da fecundação? Também não. Ele é o fruto simples, sem o pericarpo, ou seja, ele não tem uma parte da fruta que envolve a semente? Não, os gimnospermas não tem fruto. É a folha especializada no acúmulo de substâncias de reserva? Também não, não é uma folha, é uma semente, né? É a semente envolta por tegumento? Sim. Então, seria a alternativa E. O pinhão que a gente come é uma semente, tá ok? Depois que vocês fizerem os exercícios da página 18, vocês podem conferir o gabarito, tá ok? Bom, essa foi então a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês se mantenham estudando, se mantenham focados. Daqui a pouco vai começar os vestibulares e é importante que vocês mantenham um ritmo de estudo, tá ok? E a gente se vê na próxima aula. Até mais!